Olá, tudo bem? O próximo vídeo que eu pretendia fazer era a instalação de tela IPS em Game Boy Color. É uma tela maior, uma tela que precisa de corte na carcaça e vários pontos de solda. Porém, há mais ou menos um mês foi lançado um novo kit de tela para Game Boy Color que eu achei muito interessante e acredito que interessa a muitos de vocês também. Esse kit novo, ele tem várias vantagens que até agora não se via reunidas no mesmo kit. Por exemplo, ele tem exatamente o tamanho da tela original. Então você não precisa usar nem uma lente com abertura maior nem menor. Ele também não precisa de corte numa carcaça, e além disso, ele também não precisa de solda se você não quiser. Então, é um kit bem interessante para quem quer fazer a modificação no seu Game Boy, mas não quer correr o risco de cortar a carcaça, que não tem uma solda em casa ou não sabe utilizar uma solda, e quer só pegar o Game Boy, tirar a tela original e botar uma tela com iluminação própria para poder jogar com muito mais conforto. Assim que eu vi esse kit sendo vendido, eu na hora comprei um para poder testar e mostrar para vocês como que ele funciona. Aqui nesse vídeo, então, eu vou fazer tanto uma análise quanto um guia de instalação desse kit que não precisa de corte nem de solda. O kit, então, é esse daqui. Ele vem com uma lente, mas a lente é opcional trocar ou não, já que o tamanho da tela é a mesma. Se a sua lente estiver boa e você não quiser trocar, você não precisa trocar. Mas você pode comprar esse kit já com uma lente de vidro nova. Ele vem um adesivo, que é utilizado para fixar a tela na carcaça. Ele vem também com esse cabinho aqui, que é o que vai fazer a ligação da placa do kit para a placa do Game Boy. E vem também com a tela, que é uma tela de TFT. Como a maioria dos kits atuais usa tela IPS, meio que se popularizou chamar qualquer tela de tela IPS para Game Boy Color. Só que não é toda tela que é IPS. Essa tela aqui, por exemplo, é um LCD TFT. Então, ela tem algumas características que ela fica um pouco para trás da IPS. É uma tecnologia mais antiga, mas vai ser bem útil para poder instalar no Game Boy Color de uma forma bem fácil. Antes de começar a instalação desse kit, eu só queria contextualizar quais são os kits que nós temos hoje disponíveis no mercado para poder fazer uma comparação com esse kit. Atualmente, a marca mais famosa de mod para toda a família Game Boy é a Funnyplane. A Funnyplane ela tem diversos produtos, alguns produtos bem interessantes que eu devo falar em breve em alguns vídeos, já dando a dica aqui. Mas o que interessa a gente aqui hoje é o mod aqui de GBC RetroPixel IPS LCD Kit, que é o que eu comentei agora há pouco, que é a tela IPS. Então, esse produto da Funnyplane hoje é vendido em dois modelos. Um que a tela não é laminada no vidro da frente, na lente, e outro que é laminado no vidro da frente. Mas é basicamente o mesmo mod. Eu tenho aqui em mãos as duas versões desse kit para poder fazer uma comparação. Olha só, essa daqui é a tela não laminada da Funnyplane, junto com o cabo que faz a conversão dela para o Game Boy. Então, olha só a diferença de tamanho dessa tela para essa. Essa daqui é uma tela de 2,45 polegadas, do tipo LCD TFT, e essa aqui é uma tela bem grande IPS. Só que acontece, o kit não usa essa tela toda, na verdade ele vai usar daqui para cima, mais ou menos daqui assim para cima. E vai ficar com uma tela visível de 3,15 polegadas. Então ela é bem maior que a tela original do Game Boy Color, que seria do tamanho dessa daqui. E a tela laminada, ela é assim, ela é basicamente a mesma tela, só que ela vem laminada no vidro. Eu devo fazer um vídeo só sobre essas telas aqui, mas só estou mostrando aqui para poder comparar. Então, olha só, ela fica bem maior que a tela visível da tela original do Game Boy Color, aqui do lado, e dessa tela que a gente vai instalar aqui hoje. Mas, além da Funnyplane, existe uma marca chinesa que também vem fazendo vários kits de tela para Game Boy Color e Game Boy Advance, que é a Cloud Game Store. Na verdade, não dá para saber exatamente o que é a marca e o que é a loja, mas esses produtos normalmente são vendidos em um vendedor do AliExpress, que o nome é Cloud Game Store. Então a gente fala que a marca dessas telas é a Cloud Game Store. E essa tela nova é dessa marca, é da Cloud. A Cloud vem fazendo alguns kits de Game Boy Color há algum tempo. Ela já teve várias versões. Por exemplo, aqui tem um kit de 2,6 polegadas, aqui tem um outro kit de 2,6 polegadas, mas é um pouco diferente. E esses dois aqui precisa de corte. Ela também chegou a fazer um kit que utilizava essa mesma tela que a Funnyplane, só que o cabo era projetado pela Cloud Game Store. A tela era a mesma, IPS, era exatamente a mesma tela, só que, claro, o kit conversor, aqui o cabo, era da Cloud.
e ele chegou a fazer algum sucesso. Eu cheguei a montar alguns kits desse daqui, ele é bem comparável ao da Funnyplane em questão de funcionalidade, de qualidade, mas depois que a Funnyplane veio com esses kits de tela laminada, esse daqui meio que caiu um pouco no ostracismo, ele já não fez mais tanto sucesso. E além desses kits que eu passei aqui agora, a Cloud também tinha um kit bem interessante, que foi muito utilizado, que a gente chamava de Game Boy Color Lite, que era um kit que não precisava de solda também, não precisava de corte na carcaça, só que ele era uma tela menor que a tela original. E como a tela do Game Boy Color já era um pouco pequena, ela ser menor ainda era um problema. Então, por mais que não precisava de nenhum corte, nenhuma solda, ela ficava um pouco menor ainda que a tela original. Daí tinha que trocar a lente para uma lente que deixasse uma abertura menor do que a original. Então, essa daqui era a única opção que tinha de instalar uma tela retroiluminada no Game Boy Color, sem precisar de corte nem solda, mas com a desvantagem que era uma tela menor. Mas então, em março de 2022, a Cloud veio então com uma tela que não precisa de solda, não precisa de corte e é exatamente do mesmo tamanho da tela original. Então ela juntou todas as vantagens que a gente procurava há algum tempo já num kit só. A questão de não precisar de solda, ela é um pouco engraçada, na verdade, para quem já monta muitos kits de Game Boy Color. O que acontece? Assim como vários outros kits, a tela precisa de energia externa, ela não consegue toda a energia que necessita só pelo conector da tela. Mas qual foi a solução da Cloud para isso? Eles decidiram já mandar um cabinho soldado aqui nesse cabo flat que faz a conversão para a placa do GBC. E a outra ponta desse cabo você deve desencapar e enrolar aqui no conector de pilha do GBC. Não é uma solução muito elegante, na verdade. E você pode utilizar essa solução, só que eu imagino que, com o tempo, essa amarração aqui em volta do contato de pilha, ele pode ficar frouxo, ele pode enferrujar e quebrar, e você vai ter que abrir de novo para poder refazer essa gambiarra, na verdade, né? O nome disso aqui é uma gambiarra. Mas, se você quiser, você pode soldar esse fio aqui no pino C do botão liga e desliga. Claro, mas aí perde um pouco toda a ideia de ser um kit sem precisar de solda. Mas, para quem tem a solda e quer só ter uma tela iluminada que é do mesmo tamanho da tela original do Game Boy Color, pode fazer isso de uma forma mais elegante e mais definitiva, que é soldando. Quanto ao preço, esse kit ele não é muito mais barato que o kit de tela IPS da Funnyplane. Apesar que o kit da tela de IPS é uma tecnologia muito mais nova, é uma tela que deve ser muito mais cara, maior, de melhor qualidade e tudo mais. Porém, eles estão cobrando um preço de $44 pelo kit completo com a lente de vidro. A tela IPS da Funnyplane, ela está custando $51. Então tem a diferença de $7 de uma para outra. Só que a tela IPS da Funnyplane, ela também é vendida por alguns outros vendedores até mais barato. Então, realmente, não é pelo preço que você vai decidir. Vai ser realmente pelo que você quer. Você quer uma tela maior, de melhor qualidade, mas que precisa modificar a carcaça ou comprar uma carcaça nova, ou se você quer uma tela que é exatamente do mesmo tamanho da tela original, que não precisa modificar nada. Aí é um pouco de gosto mesmo, e durante esse vídeo eu vou falar um pouco sobre funcionalidades, mostrar a diferença de qualidade e de funções de uma e de outra. Bom, depois de toda essa explicação, já dá para começar. O Game Boy Color doador que eu vou utilizar é esse daqui. Eu poderia fazer todo o processo nele, mas eu tenho aqui uma carcaça Atomic Purple que está bem bonita e eu quero utilizar ela, porque eu quero ter esse Game Boy com essa tela na minha coleção com essa carcaça aqui. Mas é uma carcaça original, eu só tirei de um Game Boy Color, lavei ela toda, tirei aqui a lente original, que a gente vai usar uma nova, mas o processo todo, se você for fazer no seu Game Boy Color, vai ser igual ao meu, porque também é uma carcaça original. Para começar, temos que desmontar esse Game Boy Color. Vamos lá. Para desmontar um Game Boy Color, você vai precisar primeiro tirar 6 parafusos do tipo Y aqui de trás. O parafuso Y também é chamado de Tri-Wing, e ele precisa de uma chave que corresponde a esse parafuso. Ela é essa daqui. Ela possui 3 pontas, em vez de ser 4 que nem a Philips. Com ela, você pode desmontar praticamente qualquer videogame da Nintendo. Ela sempre utiliza esse parafuso Tri-Wing, esse parafuso Y, em todo videogame na parte externa do videogame. Na parte interna, ela usa Philips. Esses 6 parafusos, você precisa guardar eles separados dos outros, porque os parafusos internos do Game Boy Color são mais curtos. Se você tentar colocar um parafuso desse na placa, você vai acabar furando essa carcaça do lado de fora. Então guarde os 6 parafusos de fora separados dos parafusos de dentro do Game Boy. Antes de tirar os parafusos internos, você já pode tirar aqui o botão liga e desliga, senão ele pode cair no meio da desmontagem.
Agora, esses parafusos internos são do tipo Phillips, então você pode usar uma chave comum para tirar eles. Depois de tirar os 3 parafusos daqui da placa, nós vamos agora desconectar o cabo flat da tela. Esse cabo flat, ele precisa ser tirado com algum cuidado, você não pode usar muita força, porque pode acabar estragando ele. Ele é preso por 2 travas, uma de cada lado. Então, com o próprio dedo, você pode vir aqui e levantar essas travinhas. Então, levanta para cima, para a parte de cima do Game Boy. Às vezes, quando você levanta um lado, o outro abaixa. Então, sempre certifique-se que você levantou os dois lados e eles ficaram levantados. Não precisa já tirar o cabo flat agora. Não tem muito espaço para trabalhar aqui. Mas depois que você tirou os 3 parafusos da placa, é só você levantar a parte de baixo da placa e depois puxar para fora que o cabo flat sai aqui da placa. Agora já podemos aqui guardar os botões. Esses aqui são um pouco sujos, mas eu não vou trocar agora porque eu quero só focar na tela nesse vídeo. Se a placa estiver muito suja, você pode usar álcool isopropílico para limpá-la. Se você não tiver álcool isopropílico, use um paninho bem torcido ou um cotonete só para tirar a sujeira maior. Não tente botar muita água aqui, nem nenhum outro produto. Por último, para tirar a tela original da carcaça, você pega aqui como se fosse uma forma de gelo e torce. Vai fazer um barulho bem alto, mas não se preocupa que não está quebrando não. Torça para um lado, torça para o outro, segure um pouco para tirar as outras pontas, para descolar as outras pontas também. E depois é só levantar a tela aqui. Essa tela aqui ela está bem conservada. Eu vou guardar ela para algum outro projeto meu ou para recuperar algum outro Game Boy. A tela nova vai nesse espaço aqui. Porém, aqui já tem uma fita, que é o que colava a tela original. Você pode tirar ela com uma pinça ou alguma outra coisa pontuda, para que ela vai sair inteirinha daqui. Por último, se você for trocar a lente de acrílico original por uma de vidro, você pode tirar a lente de acrílico original só empurrando pelo lado de dentro, com bastante força. Então tá aqui, o Game Boy está todo desmontado. Como eu disse, eu não vou utilizar essa carcaça azul aqui, eu vou usar uma carcaça Atomic Purple. Então agora eu vou fazer a troca para vocês verem como não muda nada, tá? Só estou usando uma outra cor de carcaça. Agora chegou o momento de realmente instalar a tela nova, essa tela que não precisa de corte nem solda, na carcaça que a gente vai utilizar. Para isso, eu vou focar só na carcaça da frente primeiro. Como que vai funcionar? Essa tela nova, ela vai ficar aqui dentro desse espaço onde estava a tela antiga. Se a gente colocar ela aqui, vocês vão ver que ela fica um pouco solta. Ela tem espaço para os dois lados para ela andar. Só que eles mandam no kit esse pequeno pedacinho de plástico. Ele vem inclusive com um pedacinho de fita dupla face aqui. Você pode tirar para poder colar. Ó, você pode tirar essa dupla face para poder colar ele aqui na carcaça e ele não ficar se mexendo. E o fabricante manda colocar esse pedacinho de plástico aqui, encostado aqui na parede direita do espaço onde ia a tela original. E daí é só colocar essa tela aqui e encostar a tela tanto na parte de cima, então ela vai ficar alinhada aqui por cima, e pelo espaçador que eles forneceram, que é aqui na direita. Então a posição correta é essa daqui, ela está alinhada ali em cima e alinhada aqui pelo espaçador que eles forneceram. Dessa forma, ela vai ficar certinho do outro lado quando a gente colocar a lente aqui nova em cima da tela. Para fixar essa tela na carcaça, eles mandam um adesivo exatamente do tamanho aqui do espaço da tela original. Vocês tiram aqui a dupla face, colam o adesivo aqui e depois é só destacar essa parte do meio, que é onde fica a tela em si, né? Aqui essa parte é destacável. Quando vocês estão trabalhando com essas telas de modificação de Game Boy, você tem que tomar cuidado para não estragar essa tela, porque essas telas são muito frágeis. Então, depois que vocês colarem essa tela aqui com esse adesivo dupla face, vocês dificilmente vão conseguir tirar ele de volta sem quebrar a tela. É quase impossível tirar uma tela dessa tão fininha, descolar ela do adesivo que cobre toda a parte da frente dela. Ela fica tão colada que toda a força que você fizer, vocês vão acabar quebrando essa tela. Eu aqui não vou utilizar esse adesivo, porque eu pretendo depois trocar essa tela para um outro Game Boy Color ainda que vai chegar. Então, eu não vou utilizar esse adesivo grande e vou usar só uns pedacinhos de adesivo para manter ela no lugar só para fazer esse vídeo. Mas vocês devem utilizar esse daqui. Mas vocês devem utilizar esse adesivo aqui. Então tá aqui, eu vou utilizar esses dois pedacinhos de adesivo só para fixar ela ali. Então eu coloquei aqui esses dois pedacinhos de dupla face, ele é transparente, não dá para ver bem, ó. Mas está aqui, ó. Tem um pedacinho aqui e um pedacinho aqui.
O que vocês vão utilizar, que vem com ela, vai cobrir toda a borda aqui da tela e deixar ela bem fixa. Eu fiz isso só porque depois eu quero tirar essa tela de volta. Agora eu vou pegar aqui o espaçador que eles forneceram, vou tirar a dupla face que vem nele, e vou colocar ele, então, encostado aqui nessa parede direita, conforme o fabricante me indica lá no site dele. Fica assim, bem encostado aqui na parede direita do espaço da tela original. Agora, eu preciso colocar essa tela aqui para ela fixar. Essa tela ela vem com uma película protetora aqui na frente. Ó. Você precisa tirar essa película agora, porque senão vai colar a tela na carcaça com a película por cima. Então você precisa tirar ela daqui agora. A partir do momento que você tira essa película, você está expondo essa tela a poeira, sujeira, enfim. E quando você tem essa tela na carcaça e uma lente por cima, tem grande chance de ficar alguma poeira no meio. Então, a partir daqui, tente fazer tudo bem rápido e tomando cuidado para não respirar, não deixar cair nada ali, para não ficar nada entre a tela e a lente. Tente alinhar por cima e pelo lado ali onde ficou o espaçador. Pronto. Então ela está bem alinhada aqui em cima e ela está alinhada aqui no espaçador que foi fornecido. Pela frente ela fica assim. Depois de instalar aqui a tela na carcaça, é bem interessante que você já coloque a lente, porque senão vai ficar entrando sujeira ali e logo você não vai mais conseguir limpar sem ter que correr o risco de quebrar a tela. Então pegue a sua lente nova, tire aqui a proteção de trás, tire o adesivo da 3M. Cuidado também para não deixar cair nenhuma penugem, nenhum fio de cabelo agora, quando a gente tirar essa película, e coloque no Game Boy. Então agora a gente está com a tela instalada aqui na carcaça da frente. Vamos partir para instalar o resto dos componentes do mod. O próximo componente, então, é aqui a placa que faz a conversão. No anúncio dessa tela, ele deixa bem claro qual é a posição e qual é o lado que tem que entrar aqui os cabos flat nessa placa. Esse aqui de baixo, que é o que vem na tela, ele tem que entrar com os pinos dourados aqui para cima. Do outro lado não tem pino dourado, ele é um plástico preto. Então, desse lado de cá, os pinos dourados têm que ficar para cima. Já o cabo que vai ligar a placa conversora na placa do Game Boy Color é o contrário. Ele tem que ficar com a parte preta para cima. Então, essa parte de baixo entra na placa aqui por baixo. Pelo que eu vi no anúncio, não entra muito, entra bem pouco. Então, fica assim. Depois é só fechar aqui essa trava desse cabo flat. Ó, fechou. Sempre muito cuidado com essas travas, às vezes se você estraga não tem mais como fazer funcionar, porque é ela que aperta os pinos da placa no pino aqui do cabo flat. Então sempre muito cuidado aqui com essas travinhas. E agora, esse cabo flat que vai ligar dessa placa conversora para a placa do Game Boy, ele entra ao contrário, né? Os pinos dourados fica para baixo e a parte preta fica para cima. Então vou colocar aqui embaixo. Ele também não entra muito, assim como o outro, entra bem pouquinho, e fecha aqui a trava. Pronto. Ele fica nessa posição. Aqui nesse cabo que faz a conversão da placa para a placa do Game Boy, temos aqui um sensor touch. Esse sensor touch, o bom é que ele ficasse colado aqui na parte de cima do GBC para a gente poder tocar e mudar as funções. Só que pelo menos o meu não veio com nenhuma fita 3M aqui. Então depois eu vou ver como é que eu vou fazer para ele ficar colado ali em cima. Bom, agora eu vou colocar de volta os botões aqui. E vou posicionar a minha placa de volta aqui em cima só para dar uma estudada. Ó, olha só, eu vou precisar fazer agora duas coisas para terminar. Uma é encaixar esse cabo flat aqui no conector da tela do Game Boy Color. E a outra é esse cabo aqui, eu vou pegar ele, eu vou ter que desencapar um pedaço aqui da ponta e enrolar ele aqui no conector da pilha, bem aqui onde eu estou encostando. O que eu vou fazer primeiro aqui é desencapar esse fio. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou usar um estilete aqui só para ir cortando a camada de plástico aqui desse fio. O bom mesmo seria um desencapador, né? Mas eu não tenho. O meu desencapador ele é para fio mais grosso. Se eu usar aqui, ele vai cortar o fio. Então tome cuidado, porque se você acabar cortando muito esse fio, ele pode não chegar mais aqui no conector e você não vai conseguir fazer a tela funcionar. O que eu indico é pegar um estilete assim e com muito cuidado cortar, desencapar esse fio aqui.
Pronto, eu desencapei um bom pedaço aqui desse fio, que é o que eu vou utilizar para enrolar ali no conector de pilha. Mas antes eu vou primeiro conectar o cabo flat aqui no conector de tela do Game Boy Color. Então, com muito cuidado, coloquem aqui o cabo flat para dentro e fechem as travinhas aqui do conector. Então agora, para a placa ficar no lugar e eu poder enrolar o fio aqui no conector, eu vou só colocar esses 3 parafusos da placa aqui de volta. Agora sim eu vou pegar esse fio e vou enrolar aqui no conector de pilha. Uma dica que eu dou é pegar ele e passar aqui por baixo de uma abertura que tem, deixa eu ver se consigo mostrar, aqui do suporte do conector do cartucho, olha só, tem aqui um lugar para passar, que dá para passar o fio. Passando o fio então por aqui, quando a gente for fechar a carcaça não vai esmagar o fio, ele vai ficar passar só por lugares que a carcaça não encosta na placa. Bom, agora a gente tem que pegar aquele pedacinho de fio e enrolar aqui nesse conector de pilha. O conector de pilha, ele tem essa largura aqui, né, como eu estou mostrando aqui com a pinça, mas embaixo aqui ele é vazado. E ele só encosta na placa, na verdade, aqui atrás do capacitor. E aqui ele é bem fininho. Então dá para a gente enrolar o nosso fio aqui nessa parte, aqui na parte de baixo dele. Pronto, eu fiz aqui o melhor que eu pude, eu nunca fiz essa instalação dessa forma. Vamos ver se o que eu enrolei de fio ali em volta do conector vai ser o suficiente para manter o fio ligado, passando energia para a tela. O resto do fio você pode colocar ele aqui para dentro, aqui para não atrapalhar na hora de fechar a carcaça. Agora só falta colocar o botão liga e desliga, e eu vou colocar a carcaça aqui, mas eu não vou chegar a fechar os parafusos, eu só quero ver se está funcionando, se a tela está ligando. Então vamos lá, vamos para a hora da verdade. Colocar duas pilhas e vamos ver se está ligando. Ó, ligou. Aqui está parecendo estranho, mas é por causa do plástico. Deixa eu tirar aqui que dava para ver bem como ela está bem certinha. Ó, tá funcionando direitinho, ficou muito bem alinhado, inclusive, gostei bastante do alinhamento. Deixa eu ver se esse touch está pegando aqui, mesmo eu não colando ele na carcaça. Não, ele não está pegando. Então, realmente, o touch é bom que cole na carcaça para poder funcionar, porque senão fica muito longe do dedo e ele não chega a detectar o dedo para fazer funcionar. Mas o importante é que funcionou. Está funcionando muito bem. Eu não vou falar ainda a minha impressão sobre ela, porque eu quero poder fazer o touch funcionar para aumentar o brilho. Então eu vou abrir de novo agora para tentar corrigir essa questão do touch. Vamos ver como é que a gente pode colocar o touch mais próximo do nosso dedo para poder fazer ele funcionar. Bom, eu vou utilizar mais um pedacinho de dupla face aqui que eu tenho, daquela mesma que eu usei para colar a tela, porque essa dupla face aqui que eu tenho, ela é bem fina e ela é transparente. Vamos ver se ela vai colar o sensor na carcaça e se ela não vai interferir no funcionamento dele. Pronto, apliquei um pedaço de dupla face aqui nesse sensor touch e vou tentar conectar, colar ele aqui na parte de cima da carcaça. Ó, eu colei ele bem em cima aqui da carcaça, então vai dar para ver ele por fora aqui. A ideia é tocar aqui e fazer a mudança de brilho e outras funções da tela. Pronto, vou colocar de volta a carcaça, colocar as pilhas e vamos ver se agora está funcionando o sensor touch. Ó, tá funcionando direitinho. Tá aumentando o brilho cada vez que eu toco no touch. Com isso, então, está terminada a instalação da tela. Eu vou botar os parafusos da carcaça e vou começar, então, a explorar as funções, dar a minha impressão sobre essa tela e comparar com as outras telas que a gente tem hoje em dia. Bom, agora eu vou mostrar mesmo a tela, como é que ela fica, então, depois instalada e funcionando. Então aqui a gente está no brilho máximo, são 8 níveis de brilho. Se eu tocar no touch, ele vai voltar para o primeiro e a partir daí ele vai ir até o oitavo. Então, esse é o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu apertar de novo, volta para o primeiro. Eu achei bem brilhoso, mas eu já vou mostrar como se compara com a tela IPS. Realmente a tela IPS é bem mais brilhosa.
Ele tem também outras duas funções, que é a função de botar em preto e branco e também a função RetroPixel. Vamos lá. Para ativar essas funções, a gente segura no botão Touch. Ó, a primeira função que ele ligou foi a função RetroPixel com a tela colorida. Só que eu achei que essa função RetroPixel tirou muito brilho, ficou muito escura. O que essa função faz é simular a densidade de pixel da tela original do Game Boy Color, colocando uma grade de linhas horizontais e verticais, fingindo que é a divisão entre os pixels. Só que eu achei que ficou muito escura. Na tela IPS, que também tem essa função, me parece que não fica tão escuro, mas pode ser porque o brilho lá é muito mais alto. Se eu segurar novamente aqui no botão Touch, ele vai mudar do colorido com RetroPixel para preto e branco normal. Eu achei bem interessante essa função de botar em preto e branco. Em um primeiro momento parece ser meio inútil, né, no Game Boy Color, só que, por exemplo, aqui o Zelda Link's Awakening DX, que é o que eu estou jogando, ele é todo colorido. Para eu jogar ele em preto e branco, só se eu colocasse ele num Game Boy clássico ou no Game Boy Pocket. Não tem como eu jogar esse jogo em preto e branco no Game Boy Color normal. Mas por que eu iria querer jogar ele em preto e branco? Porque o Link's Awakening DX, ele é uma versão melhorada do Link's Awakening, que era só para Game Boy, ele era todo preto e branco. Só que o Link's Awakening DX, ele tem uma dungeon a mais no final. Então, se eu quiser jogar o Link's Awakening DX, que tem essa dungeon a mais, só que pela nostalgia querer jogar ele em preto e branco, assim como era o Link's Awakening original, eu consigo fazer isso aqui com essa função. É bem difícil achar uma utilidade para ela, mas aí tá uma. Se eu segurar novamente aqui no Touch, ele vai mudar agora do preto e branco para o preto e branco com RetroPixel. Daí fica bem escuro mesmo. E se eu apertar novamente e segurar, volta para o colorido normal. Algumas coisas que a gente já pode ver aqui. Nesse jogo em específico, no Link's Awakening DX, alguns kits de tela para Game Boy sofrem com algumas coisas, principalmente na transição de telas, porque o Link's Awakening ele tem essa transição de tela para cima e para baixo e para o lado para o outro. Às vezes, em alguns kits, ficam umas linhas meio travadas aqui. O próprio kit da Funny Plane para Game Boy Classic e Game Boy Pocket sofre disso. Quando eu passo de uma tela para outra, algumas linhas ficam travadas. Não é o caso aqui. Eu estou vendo que está passando tudo junto, sem nenhuma ficar para trás. Tanto para o lado para o outro, quanto para cima e para baixo. Um outro quesito aqui é a taxa de atualização da tela. Olha só que curiosidade interessante. No Game Boy original, não tinha nenhuma forma de fazer algum gráfico transparente, um sprite desse transparente. Mas os desenvolvedores da época, eles eram muito criativos. O que eles faziam? Eles se aproveitavam da limitação da tela original, que tinha uma taxa de atualização muito baixa, que seria, sei lá, abaixo de 30 Hz, para fazer um sprite, um gráfico, ligar e desligar e fingir que está transparente. Mas, na verdade, ele só estava ligando e desligando esse sprite. E isso era utilizado, por exemplo, aqui na corrente aqui dessa bola preta aqui do Super Mario, né? Essa corrente, ela só ficava transparente na tela original porque ela ficava ligando e desligando. Aqui, deixa eu ver aqui. Eu não sei se está pegando aqui no vídeo, mas dá para ver que ela está piscando. Não fica tão legal quanto a original, não fica tão perfeito, não fica tão transparente. Dá para ver que é um gráfico piscando. Só que assim, nenhuma outra tela, nem mesmo a IPS, consegue simular isso igual a tela original, tá? Então, essa tela aqui não está perdendo para a IPS, está bem parecido, na verdade. Mas enfim, é algo muito pontual. Ela não está perdendo para a tela IPS, nem para nenhum outro mod, mas é algo bem pontual mesmo. Só esse jogo e mais alguns que utiliza essa gambiarra, digamos assim, para fazer transparência nos jogos. Do mais, eu não estou sentindo nenhum atraso nos comandos, está bem preciso, eu não estou sentindo nenhum atraso em relação à tela. Digamos que o gráfico não está saindo da placa do Game Boy Color e na conversão para essa tela diferente aqui, ficando atrasado. Para mim está perfeito, não está nem um pouco atrasado. Talvez quem joga jogos que precisam mais de precisão, jogos de luta, alguma coisa assim, talvez, eu não sei, tenha olho para reparar em algum atraso dessa tela. Eu não estou vendo nenhum atraso, para mim está igual a tela IPS, igual a tela original. Bom, agora que eu já mostrei a instalação e as funcionalidades dessa nova tela, eu quero fazer uma comparação com a tela original do Game Boy Color e com uma tela IPS da Funnyplane. A primeira coisa a se notar é o brilho. A tela original do Game Boy Color não tem iluminação nenhuma, ela é uma tela bem escura. Aqui eu estou com uma boa iluminação de cima e mesmo assim ela é um pouco difícil de enxergar se não estiver totalmente de frente para a tela. Agora, as outras duas eu deixei no brilho mínimo, e eu quero mostrar para vocês a diferença do brilho máximo. Então, essa tela aqui, ela tem 8 níveis de brilho. Eu vou passar pelos 8. Então, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto,
sexto, sétimo e oitavo. Esse é o brilho máximo dessa nova tela. Essa tela que é um LCD do tipo TFT, é uma tecnologia um pouco mais antiga. Agora vamos ver aqui a tela IPS. A tela IPS ela tem 7 níveis. Está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nesse quinto nível, para mim já está mais brilhoso que essa tela nova. Mas ainda temos mais dois, o sexto e o sétimo. Nesse sétimo nível de brilho, a câmera acaba estourando aqui e não consegue enxergar bem. Mas a olho nu, ela está perfeita. Ela está muito mais brilhosa que a tela nova. Então, nesse quesito, não tem comparação. A tela IPS, ela é famosa por ser muito brilhosa. Aqui, olhando a olho nu, a tela IPS, o brilho dela nem se compara. É muito mais bonito, ela é muito mais brilhosa, muito mais fácil de enxergar. A tela nova de LCD, com certeza, ela é um avanço muito grande em relação à tela original. Você vai poder jogar tranquilamente em casa, você vai poder jogar no escuro, enfim, não vai ter problema, vai ser muito confortável. Só que aqui vai fazer muita diferença se você for para a rua, se for para um lugar que tem um pouco mais de iluminação natural. A tela de LCD TFT, bem provável que vai ficar bem difícil de enxergar, enquanto a tela IPS, com um brilho maior, ela tem mais chance de ser visível mesmo quando estiver ao ar livre, com o sol batendo na tela. Um segundo quesito que eu quero testar aqui é o ângulo de visão. A tela original, quando ela está bem de frente, dá para ver bem as cores dela. Agora, quando você começa a virar ela de lado, ela logo já começa a ficar escura ou ela começa a ficar totalmente com as cores lavadas, que não dá mais para enxergar nada. Ó, ela praticamente só é utilizável quando está totalmente de frente. A tela nova aqui de LCD, ela também sofre um pouco disso. Quando vai ficando de lado, vai ficando escura, vai ficando difícil de ver e vai ficando mais lavada a tela. Basicamente, é a tecnologia TFT que não ajuda muito aqui nesse quesito. Já a IPS, ela quando vira de lado, ela é famosa por ter essa característica, ela não perde qualidade até 178 graus de ângulo de visão. Então, mesmo virando de lado, ela continua bem fácil de enxergar, bem brilhosa. Um terceiro quesito é a saturação das cores. É um pouco de questão de gosto. O original, talvez por ser tão ruim de enxergar, por não ter nenhuma luz própria, é uma cor bem lavada. Se comparar com a tela IPS ela tem uma cor bem vívida, ela tem uma saturação bem alta. Então, para algumas pessoas, pela nostalgia, essa tela não fica tão legal. Eu gosto muito, ela tem as cores bem vibrantes, bem vivas e bem colorido. A nova tela TFT aqui, ela fica entre as duas. Ela tem mais cor que essa tela aqui, só que ela é um pouco mais lavada, ela não é tão brilhosa e tão saturada quanto a tela IPS. Aqui eu acho que é uma questão de gosto, para mim seria um empate. Um quarto quesito bem importante, mas infelizmente eu não vou poder botar números precisos aqui, seria a autonomia. O impacto que essa tela causa no consumo de pilha. O GBC original ele é famoso por durar muito tempo com um par de pilha alcalina e ainda mais com um par bom de pilha recarregável. Vai durar muito mais que 20 horas aqui. Já o GBC com tela IPS, eu já fiz alguns testes. Um GBC como esse, com tela IPS, não utilizando o brilho máximo, deixando ele no brilho 5 de 7, que já é um bom brilho, e no volume médio, durou 10 horas e meia, mais ou menos, com uma pilha recarregável de boa qualidade. Eu imagino que essa tela aqui vai ter uma boa autonomia. Eu não tenho como dar certeza, eu pretendo fazer esse teste ainda, mas eu acredito que pelo nível de brilho, que é o que mais consome energia aqui, ela deve passar aí das 12 horas, talvez 13 horas. Eu vou fazer um teste ainda e coloco aqui nos comentários fixado o resultado desse teste. Uma última comparação que eu gostaria de fazer é a função retropixel das duas telas. Aqui, na tela nova de TFT, eu achei que a utilização da retropixel meio que inviabiliza o uso dessa tela, porque fica muito escuro. Aqui não é só na câmera que está escuro, não. Aqui a olho nu está bem escuro, mesmo esse sendo o nível mais alto de brilho. Se eu botar no nível mais baixo, fica praticamente sem poder enxergar nada. Já a tela IPS da Funnyplane, ela tem 4 tipos diferentes de retropixel. Ela tem algumas linhas verticais que simulam aquelas TVs antigas, as CRTs, famosas tubão, né? Mas eu vou comparar aqui o retropixel que é igual a esse daqui, que é uma grade de linhas formando a densidade original do Game Boy Color. Nesse daqui eu também seguro o botão touch para trocar a função retropixel, só que aqui eu tenho 4 modos diferentes. Eu estou indo até aquele que é igual a esse daqui. Então, olha só, os dois estão com a função retropixel ligada. Deixa eu mostrar os dois aqui perto da câmera. Ó, então, tem ali uma grade de linhas meio que simulando a densidade de pixels, né, a divisão dos pixels da tela original do Game Boy Color. Só que deixa a tela muito escura.
Aqui na tela IPS é a mesma coisa. Ele também coloca uma grade de linhas para simular a densidade de pixels. Só que aqui eu estou no 5º nível de brilho, então por mais que a função RetroPixel deixe a tela um pouco mais escura, os brilhos máximos aqui dessa tela eles são bem melhores e meio que compensam essa perda de brilho, né? Aqui nós estamos com as duas telas com a função RetroPixel ligada e em seu brilho máximo. Essa daqui é facilmente jogável, já essa daqui já está bem escura, eu já não gostei tanto do efeito. Essa daqui eu só jogaria ela sem esse efeito RetroPixel. Então aqui eu estou com a tela IPS no brilho máximo, mas mesmo com a função RetroPixel ligada, que deixa a tela um pouco mais escura, ela ainda é mais brilhosa que o brilho máximo da tela nova de TFT. Então assim, não tem como comparar. A tela IPS, o brilho dela é muito maior que essa de TFT. E essa função RetroPixel eu acho que deixa meio inutilizável aqui a tela nova de LCD. Para mim não precisava nem ter de tão escura que fica essa tela. Bom, concluindo, eu achei essa tela muito boa para aquilo que ela se propõe. Querendo ou não, é uma tela de tamanho original que não precisa mudar a lente, não precisa cortar a carcaça e não precisa de solda para funcionar. Isso é muito interessante. Muitas pessoas que não tinham coragem de modificar o seu Game Boy ou não querem utilizar solda, vão poder instalar essa tela no seu Game Boy Color e poder jogar ele em qualquer lugar, sem esse problema de não ter nenhum brilho na tela original. Então, por isso, eu acho ela muito interessante, muito legal mesmo. Porém, não tem como não falar que essa tela perde e muito para as telas IPS. Aquela coisa, se você vai modificar o seu Game Boy, vai perder a originalidade dele, e você tem como pedir para alguém, ou você mesmo instalar uma tela IPS, não tem nem como indicar essa tela aqui. A tela IPS é muito superior mesmo. Em brilho, em ângulo de visão, em cores, em tudo. Ela é até um pouco maior, então também ajuda, né? Agora, se você não quer, você realmente quer instalar sozinho, não quer modificar nada do seu Game Boy, quer deixar para depois, um dia, quem sabe, botar de volta a tela original, então realmente essa tela aqui é uma opção para você. Mesmo quanto ao preço, essa tela não muda muito em relação à tela IPS. Então a questão aqui é realmente se você quer ou não modificar o seu Game Boy. Você quer ou não tirar a tela original e modificar a carcaça, cortar a carcaça, fazer solda na placa para botar uma tela melhor. Se você não quer, então essa tela aqui é a solução. Mas agora, se você está disposto a modificar o seu Game Boy e você só quer ter a melhor experiência de jogar, a melhor tela, o melhor conforto, poder jogar em qualquer lugar, mesmo na rua, com um bom brilho na tela, então a tela IPS ainda dá de lavada nessa tela. Essa tela não chega nem perto na qualidade de uma tela IPS. Então eu vou deixar esse Game Boy assim por um tempo, vou jogar um pouco mais nele, fazer mais alguns testes. Pretendo fazer o teste de autonomia de bateria também com ele, botar uma pilha recarregável boa e ver quantas horas dura para comparar com a tela IPS. Isso provavelmente vai ser algo que essa tela vai ganhar da tela IPS em autonomia, porque ela tem menos brilho, ela é menor e tudo mais. E também, como eu falei lá no começo, se você está optando por essa tela porque você não quer fazer nenhuma modificação no seu Game Boy, mas você tem uma solda em casa e sabe usar, você pode fazer uma instalação um pouco melhor se você não fizer aquela gambiarra de enrolar o fio no contato de pilha. Você pode pegar aquele fio e soldar ele no ponto C do botão liga e desliga. É só ver qualquer tutorial de instalação de tela IPS. A tela IPS precisa soldar esse fio nesse ponto C do botão liga e desliga. Se você quiser fazer um trabalho mais limpo, você pode fazer isso também. Bom, então era isso para esse vídeo. Eu acho que deu para tirar algumas dúvidas, ter uma boa primeira impressão sobre essa tela. Eu particularmente gostei muito dela para aquilo que ela se propõe. É uma tela bem interessante, bem legal de instalar, bem facinho de instalar. E agradeço se você puder se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos que têm Game Boy Color e está pensando em modificar ele, está com medo de utilizar uma tela que precisa modificar a carcaça. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Retroboy. Muito obrigado.